Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar de duas pessoas, Jonas e Jesus. E você pode estar se perguntando o que eles têm em comum. Na verdade, eles fizeram uma coisa em comum, que foi dormir durante a tempestade. Dois personagens enfrentaram uma forte tempestade em momentos diferentes e com reações opostas. Como você tem enfrentado os seus problemas? Eu quero falar do primeiro, que se chama Jonas. Jonas, ele dormiu na tempestade. Mas sabe por que ele dormiu? Porque ele estava com medo. No livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: Então os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus. E ali alijaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem. Jonas, porém, descera ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. A atitude de Jonas, ao dormir durante a tempestade, foi mais uma demonstração de medo e fuga de seus problemas. Enquanto dormia, o tempo passaria e não veria o que acontece. Enquanto isso, os marinheiros lutavam para salvar o navio. Quando lançaram Jonas ao mar, a tempestade se acalmou. E o segundo personagem, que a Bíblia fala que dormiu durante a tempestade, foi o nosso Senhor Jesus. E ele dormiu não porque estava com medo nem por culpa, mas ele dormiu porque ele tinha paz. Olha o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 24. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. A confiança que Jesus tinha era tão grande que, em meio ao temporal, dormia em paz. Com isso, mostrou que não precisamos ter medo do temporal. Na hora certa, Jesus se levantou e acalmou aquela tempestade. O que eu quero dizer com isso? Não devemos fugir ou temer os nossos problemas, mas podemos descansar em Deus e, na hora certa, agir sobre a direção e a autoridade do Senhor. O nosso primeiro personagem, chamado Jonas, ele dormia porque ele estava com medo. E eu quero te dar um conselho neste dia. Se você está com medo, se você está com depressão, com angústia, não durma sem resolver os seus problemas. Não pense que no outro dia os seus problemas vão acabar, porque não vão. Problemas não foram feitos para ser tapado, mas foram feitos para ser resolvido. Jonas, ele dormiu porque ele queria que aquele tempo passasse. Jonas, ele dormiu porque ele estava angustiado e com medo. Porém, Jesus dormiu porque ele tinha paz, porque ele confiava no Deus, confiava no Pai dele, confiava no poder que foi entregue a ele. E quando Jesus acordou, ele não ficou olhando e nem desesperado quando viu o problema. Ele simplesmente deu uma ordem para o vento e para o mar, e tudo se fez bonança. Se você tem como resolver essa tempestade que você está passando, resolva, porque problemas foram feitos para ser resolvidos. Que Deus te abençoe e te guarde.